o Espírito Santo, ele estará, obviamente, trazendo entendimento para nós, nos auxiliando para que a gente possa então compreender as Escrituras. E hoje não será diferente, irmãos. O Espírito Santo, ele tem o desejo de expressar o Filho. Ele foi dado a nós para que então ele pudesse falar para cada um de nós sobre o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que, como último Adão, ele poderia ter falhado. E se ele tivesse falhado, todos nós estaríamos perdidos. Mas o último Adão, ele era o último Adão, então ele não falhou. Ele cumpriu a vontade do Pai à risca. Claro que ele teve alguns momentos de muita tristeza no seu coração, porque na cruz, ali, quando ele então nos atrairia no seu corpo, ele certamente iria se separar do Pai. Isso deixou o Filho perturbado. Como diz também no Salmo 104, se o Senhor vira a face de nós, nós ficamos perturbados. Todo filho de Deus que perde a face do Pai, ele se perturba, Mas por isso que, graças ao Senhor, todo o nosso desamparo, o Filho, ele levou sobre si no Calvário. Todo o desamparo desta humanidade, ele levou sobre si. Tudo, porque imagina só, irmãos, nós éramos pó, nascemos pó. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Agora, deste pó, ele fez um vaso precioso de barro e colocou em nós o tesouro. Agora ele deseja que esse tesouro nós o expressamos para este mundo, de uma forma tão gloriosa e graciosa como é em realidade espiritual o Cristo que habita dentro de nós. Então o Espírito Santo nos foi dado para que eu e você tivéssemos no poder dele a capacidade para testemunharmos de Cristo, para nós falarmos dele e vivermos uma vida inteiramente voltada para ele. Claro que muitos de nós precisamos ganhar ainda, irmãos, uma dimensão real de tratamento da nossa alma para que possamos expressá-lo com todo o nosso ser. Nós o expressamos sim, mas com muitas reservas. Agora o bendito Espírito, ele é aquele que nos dá poder, ele é aquele que de fato pega firme conosco, ele é aquele que abre os nossos lábios, porque quando nós estamos verdadeiramente vivendo uma vida em intimidade com o Senhor, através da palavra e relacionamento com ele, como que o nosso coração não vai ferver, desejosos de falar, comunicar quem é o Senhor por aqueles que estão totalmente perdidos. Não que eles irão para a perdição, já estão perdidos. Irmãos, que o Senhor encontre em nós esta resposta para que então possamos, de uma maneira sublime, porque é fora do comum, falar de Cristo é algo fora do comum. Hoje em dia, nós estamos percebendo que o Senhor Jesus está sendo esquecido nas ministrações, nos livros que são escritos, porque hoje nós estamos vendo aí muitos que se dizem autoridades do Senhor, estão trazendo uma série de ensinamentos como viver uma vida cristã feliz. Trazem uma série de regras, de mandamentos que são de homens, mesclado com a psicologia, para ensinar você a ter ou ensinar você a educar seus filhos, a viver a vida conjugal. Quais são as técnicas hoje que a gente compra e vê nesses livros? Somente isso, somente estruturas motivacionais para então viver e coloca a vida cristã feliz, alegre, sem nenhum problema. Se você tiver problema, significa que você tem uma fé muito fraca. Irmãos, não é assim que a Bíblia se expressa.
Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em nome do Senhor Jesus, em Apocalipse, capítulo 3, versículos 10, 11 e 12. Carta da igreja Filadélfia. Vamos ler aqui do versículo do 10, 11 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai Celestial, é a Tua palavra que nós acabamos de ler, e nós precisamos nesse momento, Pai, de revelação, de visão espiritual, de entendimento espiritual, de sabedoria para compreendermos o que Tu tens dito na Tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que estamos pisando num terreno santo da Tua palavra, e Tu sabes e nos conhece profundamente que em nós não há nenhuma capacidade de ouvir e de proclamar essa verdade. Estamos na dependência do Teu Espírito, por isso fale conosco, edifica-nos. Não deixe, Pai, que nenhuma dúvida possa surgir em nossa mente, que nos seja esclarecida pelo Senhor. Cuida deste ambiente, Pai, que a única voz a ecoar neste lugar seja do Teu Espírito. Fala aos nossos corações, esse tempo está nas Tuas mãos. Fala porque desejamos ouvir a Tua voz. Abra os nossos olhos para que então possamos ver claramente. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, algum tempo atrás nós nós estávamos tratando sobre aquelas 5 coroas. Nós hoje, com a ajuda do Senhor, vamos tratar de mais uma delas, sobre a coroa da justiça. Nós já vimos sobre a coroa da vida, sobre a coroa incorruptível, a coroa da alegria, e hoje vamos tratar da coroa da justiça. Mas antes, porém, eu quero traçar, ou talvez, como queira, pontuar algumas coisas que são fundamentais, introdutórias, para nós então adentrarmos na coroa da justiça. Essa carta é endereçada à igreja em Filadélfia. Se você ler essas 7 cartas sobre essas 7 igrejas, Filadélfia é uma das igrejas que vamos considerar aqui que estava no caminho do amadurecimento espiritual, do crescimento espiritual. Se você ler toda essa carta aqui, muito curtinha, né, mas ela tem um valor muito grande e tem tudo a ver conosco também, porque uma das coisas que de fato o nosso Senhor Ele conhece é as nossas obras. Versículo 8: conheço as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso tem tudo a ver com a coroa da justiça. A coroa da justiça, ela é concedida a todos aqueles que ouvem a palavra, guardam a palavra e que também amam a vinda de Cristo. Nós vamos hoje analisar aqui
pontuando cada detalhe sobre essas questões aqui. Queridos, chega aqui no versículo 10, nós vemos aqui que essa comunidade, essa igreja, eles guardaram a palavra da minha perseverança. A coroa da justiça, ela envolve uma questão de perseverança. Irmãos, não adianta você se iludir pelo fato de conhecer a verdade. Conhecer a verdade não basta, porque se nós conhecemos a verdade, nós vamos tornar fariseus, conhecedores da verdade, vamos estudar a verdade, mas de fato a prática desta verdade, ela está muito distante de uma realidade visível para as nossas vidas. Aqui, guardar, essa palavra guardar significa reter, se aferrar a ela. Reter, é como que uma vez que foi revelado no nosso coração, nós temos que orar ao Senhor para que o Espírito Santo então forme essas verdades em nós, para que essas verdades sejam a expressão da nossa vida, do nosso coração, e dela nós jamais venhamos nos apartar. Por isso que Hebreus ele diz assim: convém que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, para nós não desviarmos da verdade, precisamos ser perseverantes na verdade, obedecendo ao Senhor, porque quanto mais nós temos um desejo de ouvir a voz dele e reter a palavra no coração, obviamente o Pai começará a fazer os seus depósitos, porque ele está encontrando uma igreja que é fiel a ele e a sua palavra. Nós estamos também conquistando a coroa da justiça, retendo a palavra e também amando a sua vida. O processo ele é extraordinário, porque nós vamos conhecendo o Senhor pela palavra, retendo a palavra, porque quanto mais nós conhecemos o Senhor e retemos a sua palavra, o desejo natural na vida espiritual é um maranata real e verdadeiro, é desejar que Ele volte, porque nós vamos começar a amar o Senhor de tal forma que, irmãos, este mundo não vai ter mais nenhum sentido para nós. Às vezes você não fica entristecido quando você vê cristãos levantando bandeiras amarelas? Irmãos, não é tempo de nós levantarmos bandeiras do Brasil, é tempo de nós nos revestirmos de Cristo. Este mundo está julgado e condenado pelo Senhor. Este mundo, como todos os ímpios, a Bíblia diz que vai de mal a pior. Então não crie no seu coração expectativas sobre este mundo. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos. Quando Paulo fala aguardamos em Filipenses 3:20, não é apenas ele, mas toda a comunidade ali dos filipenses, pelo qual eles receberam a palavra e reteram a palavra no coração, eles sabiam que a pátria deles estava no céu, e eles aguardavam o Senhor. Eles não aguardavam, irmãos, o anticristo, a grande tribulação. Eles estavam sendo disciplinados, instruídos, disciplinados, encorajados para aguardar a vinda do Senhor. Eles viviam no primeiro século, viviam hoje aguardando a volta de Cristo meia-noite, ou pelo amanhecer. Era um povo que amava o Senhor, porque viam na vida do apóstolo Paulo um homem muito amado, que não se importava com sua própria vida. Ele testemunhou isso para nós, lá em Atos capítulo 20, versículo 24. Eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Que vida que é essa? A minha, de Paulo, a vida psique, a vida da alma, porque a vida de Paulo já estava subjugada à vontade do Pai. Então o Senhor poderia agir na vida de Paulo, operar na vida de Paulo. Ele disse isso quantas vezes em Filipenses?
que quando eu entrego, quando eu estou na mão do Pai, eu faço muitas coisas, mas não é eu, é a operação da verdade em mim. A palavra que está operando em mim e eu sou conduzido pela palavra. Uma vez Paulo ia pregar na Ásia e para um grupo de irmãos, mas o Senhor Jesus trouxe uma visão para ele de um macedônio clamando. Ele fez um percurso totalmente inverso, foi lá para pregar para o macedônio. Talvez se fosse algum de nós, não, vamos onde tem mais gente. Irmãos, o Senhor, Ele trabalha com qualidade. É um Pai de muitos detalhes. Ele consegue identificar em cada um de nós um coração que o almeja, que o ame, que é totalmente seduzido por Ele. Irmãos, a palavra fala que até no nosso arrependimento, é a bondade dEle, quando nós começamos a contemplar a bondade dEle, todo o amor revelado e manifestado na cruz em Cristo, a bondade dEle vai nos conduzindo a uma vida de arrependimento. Não é nós que vamos nos arrepender, é Ele que vai nos conduzir ao arrependimento. Atos capítulo 2, 33, exaltado pois a destra de Deus. Vocês sabem aquele texto, que o Pai exaltou o Filho à sua direita para conceder a Israel o arrependimento. Então é Ele que vai nos conduzir ao arrependimento, porque irmãos, quando de repente eu posso pregar aqui, vocês têm que se arrepender, irmãos, eu estou colocando um fardo muito pesado na vida de vocês, aí vocês vão se esforçar para se arrepender, metanoia, vocês vão fazer uma guinada de 360 graus, está vindo por aqui, vou voltar por aqui porque agora eu sou um cristão, eu não posso fazer mais determinadas coisas, isso, aquilo, não posso, e por aí vai, isso se torna um peso na sua vida. Mas quando você toma posse do arrependimento que Ele concede para mim e para você, irmãos, você vai voltar para Ele, isso é a conversão, para Ele de uma forma alegre, festejando, com graça no seu coração. Não é algo que é imposto pelos homens. Temos que tomar muito cuidado, que muitas das ministrações vêm para o nosso coração trazendo um certo peso, na qual o Senhor não autorizou. Porque, irmãos, a graça na nossa vida, ela é do começo ao fim. A graça de Deus não é uma graça estática, mas é uma graça que nos faz trabalhar, que nos faz suar pela graça. Paulo disse assim, que ele era um dos menores dos apóstolos, mas ele trabalhou mais do que todos os apóstolos, não ele, mas a graça de Deus junto com ele. É uma graça que dava suporte para o trabalho de Paulo. Então Paulo trabalhava assim, mas na dependência do Senhor. Então para isso não trazia para Paulo nenhum pesar, não tinha peso. Paulo tinha uma consciência totalmente limpa, totalmente purificada. Então Paulo, ele se arrependeu, não porque foi algo imposto por ele, porque o Senhor concedeu a ele o arrependimento. Arrependimento para a vida. É algo tão maravilhoso, meus irmãos. E aqui, guardaste a palavra da minha perseverança. Irmãos, para retermos a palavra, para guardarmos a palavra, temos que ser perseverantes, irmãos. E o que é importante, algo que o Senhor então deixou para a igreja, foi uma coisa que Ele fez de uma forma tão maravilhosa. Ele fez a unidade. O Senhor orou tanto por unidade, porque o Senhor sabe o que significa uma vida separada do Pai. Ele iria enfrentar uma separação. Ele estava tão unido ao Pai, que quem via o Senhor Jesus, via o próprio Pai nele, na sua fala, na sua expressão, no seu modo de agir. Jesus veio manifestar o Pai. O Pai estava nele e ele estava no Pai. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. João 17, 23, eu neles. Irmãos, a unidade foi feita. Agora, essa unidade, ela não pode, irmãos, essa é a nossa responsabilidade, ser dissolvida.
ser dissolvida. Nós, graças ao Senhor, louvamos ao Pai, porque essa situação crítica pela qual está passando todo o Brasil, né, de epidemias, que foi relatado que é o princípio das dores, nós estamos vivenciando o princípio das dores, que traria também muita apostasia. Nós vemos, irmãos, cristãos que se dizem que confessavam a sua morte e ressurreição com Cristo, hoje não estão nem lendo a Bíblia, estão vivendo uma vida, tem mais medo de um simples vírus do que do próprio Senhor. Será que de fato nasceram de novo? Porque, irmãos, é muito fácil para mim e para você criar conceitos religiosos na nossa mente. Com os nossos conceitos religiosos, podemos conhecer toda a centralidade do Evangelho da Graça, podemos até confessar, mas a realidade desta perseverança, porque quem retém a palavra vai perseverar, e uma das coisas que mais agrada ao coração do Pai é que os irmãos vivam em união. Se você está fora do fogo, irmãos, você vai perder radicalmente aquele desejo de estar junto. Há um esfriamento do amor de Deus nos corações dessas pessoas. Infelizmente, isso é muito triste. O coração do Pai, se nós hoje pudéssemos contemplar a face de Jesus reclinado no peito do Pai, eu creio que nós veríamos mais lágrimas do que sorriso. Porque o povo de Deus que conhece a palavra, parece que não compreenderam ainda, são tardos de coração, não conseguem ter uma visão do que significa o amor de Deus manifestado na pessoa de Cristo, por cada um deles. Ele nos amou com amor eterno. Às vezes as pessoas estão seguras em cima de uma casca tão finíssima, que debaixo dela o que espera é o fogo eterno. Irmãos, o nosso amado Senhor, Ele fez esta unidade quando Ele ressuscitou e trouxe todos nós junto com Ele, nos fazendo assentar nos lugares celestiais. Nós estamos unidos a Cristo, Ele é o cabeça do corpo da igreja. Então, se nós temos Cristo como cabeça, nós somos o corpo de Cristo, temos que estar ligados a este corpo, uns aos outros. Isto é a igreja do Senhor. É um corpo que se movimenta nas suas juntas e ligaduras. Então este corpo vai crescendo em graça, em sabedoria, em santidade, em amor pelo próprio Senhor. Quando nós estamos crescendo em amor, que Paulo fala, para a gente crescer em amor uns para com os outros, isso é um teste, ou seja, é uma prática, para que então, quanto mais nós amamos os irmãos, mais nós vamos amar o Senhor. Porque o amor que nós temos uns pelos outros é o amor que nós temos para com o nosso amado Senhor. Se você não ama, diz o apóstolo João, o seu irmão a quem vê, como você vai amar aquele que você não vê? Agora, se você tem um amor ardente pelo seu irmão, você tem um amor ardente pelo Senhor. E Pedro vai dizer, a quem não havendo visto, a mais. Não vendo agora, mas crendo. Então, quando nós amamos os irmãos, é como que se nós amássemos o próprio Senhor. Porque amando o irmão, amando a irmã, nós estamos vendo Cristo no irmão, Cristo na irmã, nós estamos então tendo não um amor de troca, mas é um amor incondicional, é amar. Você está me compreendendo, irmãos? Então, Ele fez a unidade e nós temos esta responsabilidade. Lá em Efésios 4:3, a palavra de Deus, ela diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É nossa responsabilidade, se somos a igreja de Cristo, preservar a unidade. Preservar a unidade, porque ela já foi feita. Jesus orou, irmãos, vocês permitam, eu ler para vocês aqui no Evangelho de João, capítulo 17. Irmãos, que oração preciosa. E eu penso que o Senhor estava orando aqui em lágrimas diante do Pai,
Claro que pela sua piedade ele foi ouvido, sim, mas irmãos, um dos detalhes importantíssimos é que ele fez tudo por nós, inclusive a santificação. No versículo 19, ele começa dizendo o seguinte, João 17, verso 19, lembre-se que ele está orando ao Pai, ele diz assim, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados, na verdade, em mim. Então, o Senhor, ele viveu uma vida de santidade, mas foi tudo que ele fez foi para nós. A favor deles eu me santifico, porque eles estão em mim, e aquele que está em mim, a palavra fala em Hebreus 2, versículo 11, tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só, percebe? E aí ele começa aqui intercedendo, aí ele diz assim no versículo 20, irmãos, não rogo somente por estes, que eram os seus discípulos, mas também por aqueles, esse aqueles inclui você, se você creu de fato, Jesus orou por você para que você pudesse crer. Ele fez tudo por nós, irmãos. Ele se santificou por nós, Ele orou por nós, Ele orou para que nós fôssemos salvos nele mesmo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Porque é pela palavra que nós somos regenerados. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. E aí ele diz assim, qual que é a finalidade? Versículo 21, a fim de que todos aqueles que creram pela palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, quando a igreja verdadeiramente viver em unidade, primeiro que quando a igreja vive em unidade, é uma igreja que ama. Porque, irmãos, qual é a nossa motivação na reunião do corpo de Cristo? Primeiro, que não é para nós preservar a unidade, nós estamos perseverando em preservar a unidade que Ele fez. Nós estamos dizendo o seguinte, Senhor, Tu fizeste a unidade, agora nós, homens e mulheres, como Teu corpo, a Tua igreja, nós temos prazer na reunião, estamos juntos. Eu gostei muito da Lici, a esposa do César, que deu aquele lindo testemunho. Ela estava doente, fraca, e ela disse lá, olha, eu quero ir para a reunião da igreja, quero estar com meus irmãos. Ali ela era fortalecida, ali os irmãos choravam com ela, oravam por ela, o amor contagiou a todos, e o Senhor estava presente no meio deles ali, entende? E ela disse o seguinte, como eu não consigo entender, irmãos, não entra na minha mente, porque muitos não têm prazer na reunião da igreja. Que tristeza, que tristeza. Ela disse assim, muitas vezes por recomendação médica eu não poderia ir, mas eu ia reunir com meus irmãos, porque ela tinha saudade dos irmãos. Saudade é uma das características de quem tem a mente de Cristo. Paulo fala assim, Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vós. Imagina quando Paulo, ele ia para uma comunidade, depois ia para outra, distante. Aqueles irmãos, a palavra fala que pulavam no pescoço de Paulo, beijava Paulo. Que amor! E Paulo falava, gente, não faça isso, vocês vão deixar meu coração. Como Paulo saía daquelas reuniões, daquelas comunidades. Então ele pôde dizer o seguinte, o que pesa sobre mim é a preocupação com todas as igrejas, ou em outras palavras, a minha preocupação com todos os irmãos. Ele era consumido pelo zelo do Senhor, porque, irmãos, o que passava no coração de Paulo? Será que aquele meu irmãozinho está bem? Irmãos, quantas noites Paulo orou ao Pai, por cada um deles, colocando o nome de cada um deles, porque o amor tem memória. Lembra de João? Ele escreveu o Evangelho de João já com 90 anos, alguns estudiosos.
E João amava. Então quem ama tem memória. Você viu os detalhes deste livro aqui do Evangelho de João? Por exemplo, quando ele falava, quando foram lá para prender o Senhor Jesus, era inverno. O amor tem recordações lindas, maravilhosas, tem saudade. Quem tem amor, tem saudade. Quem não tem amor, não tem felicidade. E por aí vai. Agora veja aqui, irmãos, o versículo 22, ele diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Irmãos, unidade é algo muito sério, muito sério. Aí ele diz assim no versículo 23: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Oh, meu irmão, quando nós vivemos uma vida de unidade, sabe o que vai acontecer? O amor de Deus, este fogo do amor de Deus em nós, ele vai inflamar o nosso coração para uns para com os outros. Isso é maravilhoso. Então, nós sabemos que quando vivemos uma vida prática de unidade, o amor de Deus no nosso meio, amando uns aos outros, obviamente que é um tempo tão maravilhoso e contagiante, porque se adentrar alguém aqui e ver este amor uns para com os outros, o amor sem hipocrisia, o amor sem fingimento, quem vai vir, talvez fazer uma visita para nós, vai contemplar este amor e vai ser contagiado por este amor. Meus irmãos, como nós estamos distante de uma realidade para viver uma vida em unidade com o nosso amado Senhor. Nós temos dificuldade em ir para a reunião da igreja, irmãos. Olha, antigamente as reuniões da igreja, se era determinado, por exemplo, 9 horas da manhã, reunião da oração, Pedro e João, 40 minutos eles estavam lá antes, aguardando ali os irmãos e orando por aqueles que viriam para se reunir. Hoje nós estamos tão relaxados, irmãos. Nós chegamos na reunião da igreja 5 minutos atrasados, 10 minutos atrasados. Se der, vamos. Nós não levamos o Senhor a sério, irmãos. Isso significa que, se você ler, por exemplo, Jeremias 48, versículo 10, a palavra diz assim: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Se você não tem desejo de vir para a igreja, fique em casa. Você não tem prazer na igreja, avalie diante do Senhor, fique em casa. Mas não chega aqui, porque todos que chegam na reunião da igreja atrasados são vistos, estão olhando. Olha só, isso demonstra que nós não temos compromisso, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não vai se atrasar, Ele não se atrasou. Chegou o tempo determinado pelo Pai, o Verbo se fez carne. Assim será na sua volta, Ele vai voltar, não vai atrasar, nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. E nós, irmãos, somos filhos de Deus, não levamos o Senhor a sério. Não é assim? Por que no nosso trabalho nós chegamos no horário certo, certinho? É um trabalho secular, não é assim? Mas nós deveríamos levar, irmãos, a reunião da igreja mais a sério, porque quando nós chegamos mais cedo, podemos ter comunhão com os irmãos. Olha, poder dar um abraço no meu irmão, poder cumprimentá-lo, conversar um pouquinho mais com ele. Nós chegamos em cima da hora, saímos correndo. Isto não é vida da igreja, irmãos. Isso é um amontoamento de pessoas que não amam o Senhor, nem amam uns aos outros. Nós precisamos, irmãos, levar o Senhor mais a sério, porque a obra que Ele fez por nós foi muito séria. Ele libertou você do império das trevas, Ele tirou sua natureza pecaminosa e crucificou no seu corpo. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. Para quê? Para vivermos da maneira que nós queremos. Será que aquele versículo não fala no nosso coração? 2 Coríntios 5, versículo 15.
E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Meu irmão, nós precisamos verdadeiramente, urgentemente, ir aos pés do Senhor e clamar: Senhor, tem misericórdia, pela minha falta de compromisso, pela minha preguiça, pela minha negligência. Senhor, minha mente anda tão perturbada com as coisas do mundo, música do mundo, um desejo por avareza, tantas outras coisas. Isso nos torna egoístas. O dinheiro é um senhor na vida de muitos, percebe? Por isso que as pessoas se dedicam mais a Mamon do que ao Senhor. Ou seja, quem é o teu Senhor? Cristo ou Mamon, que é o dinheiro? Quer saber quem que é o teu Senhor? É para aquele que você se dedica mais. Irmãos, será que nós não temos vergonha de nós mesmos? Olhando no espelho assim, quando você vai escovar teu dente, puxa vida, que cara relaxado. Quão descompromissado eu sou com meu amado Senhor, que morreu por mim e me incluiu na sua morte, na sua ressurreição, para me viver uma vida totalmente relaxada. Será que esta é a igreja que o Pai propôs para o Filho? Cristãos descompromissados? Não, irmãos. Primeiro que todo filho de Deus recebeu poder do alto. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Irmão, será que Ele tem que rachar nossa cabeça para a gente compreender isso? Será que nós estamos retendo a palavra de Deus? Como foi aqueles discípulos cabeça dura deles? Abra aqui em Lucas, capítulo 24. Deixa eu mostrar para vocês aqui algo interessante. A paciência do nosso amado Senhor foi grande com esses discípulos aqui. Aqui depois que Jesus ressuscitou, Lucas 24, versículo 44 e 45, ele disse assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei. Jesus, irmãos, ele tem muita paciência. Eu falei para vocês, vou repetir de novo. Então é igual a pregação, não tem novidades. Se você espera vir aqui para a reunião em busca de novidades, você veio no lugar errado. Aqui nós não temos outra mensagem a não ser Cristo e a cruz. É a palavra que nós proclamamos. Ele disse assim: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vocês leem e releem e não compreenderam que tinha que cumprir tudo. Aí então o que ele fez? Verso 45: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Para compreender que Escritura? Olha o versículo 46. Eles disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, morrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Queridos, o Senhor teve que abrir o entendimento desses discípulos para que eles entendessem que Jesus havia sido preanunciado na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que ele iria morrer e ressuscitar. As pessoas não compreendem isso, irmãos, e pelo fato de não querer compreender, porque hoje em dia o que é lastimável, o que é trágico, é vir para a reunião da igreja em busca de bênçãos. Que bênção que você quer, meu irmão? Que bênção que você quer? Ele tem nos abençoado, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmão, nós temos tudo o que este mundo não tem. Irmãos, nós temos o Cristo de Deus habitando em nós, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. A sabedoria encarnada está em nós. Como não ser sábios? Como não ser santos? Queridos irmãos, como nós precisamos conhecer o Senhor. E outra coisa,
Depois ele disse assim no verso 48, vós sois testemunhas destas coisas, porque eles tinham visto que Cristo morreu. Jesus apareceu para eles aqui, ressuscitado. Porque quando o Senhor Jesus apareceu para eles, e disse aqui no versículo 36, no final, ele disse assim, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Morreu. Queridos, Jesus tinha dito para eles, eu vou morrer sim. Vocês leram na lei de Moisés, nos Salmos, nos Profetas, que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar. Eu ressuscitei, estou diante de vocês aqui. Então eles acharam que estavam vendo um espírito. Mas Jesus lhes disse, por que estáis perturbados? Não há aqui nenhuma razão para vocês ficarem perturbados. E por que sobem dúvidas aos vossos coração? Sou eu mesmo. Vede as minhas mãos. Eu posso contemplar essa reunião como que se fosse agora, irmãos. Imagina o Senhor Jesus Cristo, medite na palavra. Está naquela conversa com os discípulos perturbados, atônitos, atemorizados. É um espírito. Estava ali corpo, carne e osso. Cadê o sangue? Tinha sido derramado todo ali no Calvário. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Eles ficavam assim, pasmados, olhando para ele. É um espírito. Aí Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Olha o 41, que absurdo. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse, tende aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Imagina Jesus comendo aquele peixe assado, e eles pensando assim, é um espírito, vai ingerir aqui, vai comer aqui, vai cair no chão, porque é espírito. Jesus comeu aquele pão e um favo de mel. Aí eles disseram, é o Senhor, é o Senhor. Aí Jesus começou a falar para eles, não era isso que iria acontecer? Irmãos, a grande dificuldade das pessoas é crerem na palavra dele. É uma grande dificuldade, porque não entendem. O sujeito vem e lê um versículo bíblico, fecha a Bíblia e fala, e arrepia, e dá glória a Deus, e quem é de Deus, dá glória a Deus aqui, porque o pregador precisa de uma resposta, precisa de um aval dos irmãos. Vamos abrir a Bíblia aqui em Mateus 24, versículo 24, amém, irmãos? Não é amém, irmãos. Nós não podemos forçar as pessoas a falar amém porque achou um versículo bíblico. Quem que é o amém? Ele é o amém. Ele é o amém. Ainda brincam, fazem pilheiras. Eu fico muito indignado. Quem achou diz glória a Deus. Quem não achou diz misericórdia. Que é isso, irmãos? O que estão fazendo com a palavra de Deus? São sim os evangélicos. Vazio do evangelho. Não estou criticando não, irmãos, porque eu queria muito ver as comunidades, pelo menos na nossa cidade, todas elas crendo no Cristo crucificado, vivendo o Cristo crucificado, pregando o Cristo crucificado. Já pensou? Você encontra um irmão de outra comunidade e fala o seguinte, você troca uma ideia com ele, como é que foi a mensagem lá? Olha, o pregador, ele falou de Cristo, falou da cruz, falou da santidade, foi isso tudo. Aqui também não foi diferente. Percebe que vai haver uma unidade. O Senhor precisa de quebrar isso em nós, irmãos. Estão me compreendendo? Agora, vocês se lembram de Efésios 2, versículo 10? Quando ele disse assim, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Irmãos, este mundo quer ver em nós essas boas obras. Que obras são essas?
aquelas que o Pai preparou de antemão para que nós andássemos nela. Então, olha como é que Deus é providente. Isso deve alegrar muito o nosso coração, porque as obras que nós temos que fazer, nós iremos receber recompensa por causa delas. Mas o Pai é tão providente que Ele já preparou essas obras de antemão para que nós andássemos nela. E o que vai acontecer naquele grande dia, quando vamos receber as coroas? Abra lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Apocalipse 22, verso 12. Aqui, irmãos, é um texto tão maravilhoso, tão precioso, porque o nosso trabalho no Senhor, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 58, que não é vão. Então, vamos recapitular aqui. Aquele texto de Efésios 2,10 fala que nós somos feitura. A palavra feitura no grego é um poema. Nós somos um poema de Deus. Vimos hoje pela manhã como que Ele nos afeiçoou, a mão do Senhor, ela nos plasmaram, ela nos modelou, entende? Você tem essa carinha tua aí porque Ele que modelou a tua carinha, fez você tão perfeito, tão bonito, tão bonita, entende, irmão? Então foi Ele que fez. Então somos o poema de Deus, somos criação de Deus. Então agora as boas obras Ele preparou para que nós andássemos nela de antemão. Ou seja, quando nós realizarmos estas boas obras, a maioria de nós nem iremos fazer, nem iremos lembrar que estamos fazendo essas boas obras. Porque naquele grande dia, olha o versículo 12, ele disse assim para nós: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão ou a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ah, meus irmãos, que coisa preciosa. Ele prepara as boas obras para nós realizarmos, e Ele vai dar também a recompensa dessas obras. Puxa vida, a gente vai chorar tanto de alegria, porque fala: Senhor, Tu fizeste tudo por mim, e eu era nascido todo em pecado, mas Tu vieste e me escolheste, me levou a crer que eu fui atraído no Seu corpo na cruz, me crucificou, fez com que o velho homem perdesse a sua vida, ele se tornou impotente, ele foi aniquilado na cruz do Calvário. O pecado não terá domínio sobre vós, porque ele morreu no corpo de Cristo. Senhor, tu me ressuscitaste juntamente contigo, me fez assentar nos lugares celestiais em Ti mesmo. Agora o Senhor me disse para mim que as obras que eu tenho que fazer, o Senhor preparou para que eu andasse nela de antemão. E agora, quando eu chego agora, eu vou ter recompensas pelas obras que eu fiz lá em Teu nome? Quando foi que nós fizemos essas obras? Vamos lá para Mateus capítulo 25. Aqui, irmãos, aqueles que fizeram essas obras, eles nem se lembravam que obra que eles tinham feito. Então, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 37. Aqui no dia do grande julgamento, no versículo 32 fala que todas as nações serão reunidas em sua presença. O irmão que diga vai ser esse. E ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Cabrito aqui é bodes. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, entrai na realidade materializada do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lembra lá em João 14? Eu vou preparar lugar. Quando eu for e preparar lugar, voltarei para vós outros, e vos receberei para mim mesmo. Então, ele disse aqui: porque eu tive fome, e me deste de comer, tive sede e deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, eu não me lembro,
quando foi, explica para mim, quando foi que te vimos com fome e demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Presta atenção, sempre que vocês fizeram a um destes pequeninos irmãos, porque não tem irmão grande, irmãos pequenos. Irmãos, nosso maior privilégio é sermos chamados de irmãos. Amai-vos uns aos outros. Por isso que Paulo insiste: amai-vos uns aos outros. Pedro também fala: amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Percebe? Porque, irmãos, nós temos que fazer para aquele pobrezinho lá, primeiro os da fé, os irmãos. E vai sobrar a gente vai dar para aqueles também. Mas primeiro é para os irmãos. Temos que auxiliar os irmãos, socorrer os irmãos. Uma igreja que tem um irmão que passa necessidade, a não ser que ele fique calado, não é a igreja de Cristo. Porque no corpo de Cristo ninguém passa necessidade emocional, física e espiritual. Estão me compreendendo, irmãos? O Senhor é muito sério nisso, porque Ele há de suprir em glória em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. E são muitas as nossas necessidades. Então Ele diz que vai suprir cada uma delas. Então, irmãos, nós precisamos ser diligentes. Primeiro, a nossa diligência, em primeiro lugar, ela começa com a leitura da palavra de Deus. Lembra de Apocalipse 1:3? Bem-aventurado os que o quê? Os que leem. E os que? Bem-aventurado aqueles que leem. Deixa eu pegar aqui para a gente citar o texto adequadamente. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Está bem próximo. O tempo está próximo. Queridos, por que será que Ele pediu para que nós fôssemos então diligentes em estudar a palavra? Não apenas estudar por estudar para ter um mero conhecimento. Isso não tem nenhum valor diante do Pai. Mas para reter a palavra. Olha que palavra linda aqui. Irmãos, a palavra de Deus, cada uma letra dessa palavra é a palavra de Deus. Então, se atenta aos detalhes dessa palavra, que você será muito enriquecido. Essa palavra começa a operar em nós. Irmãos, nós seremos homens e mulheres maduros. Sabe por quê? Sabe o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo? Abra lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura. Por que toda a Escritura? Aqui está se referindo ao Antigo e ao Novo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus, agora, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para qual finalidade? A fim de que, olha como que Deus tem propósito em todas as coisas, a fim de que o homem de Deus seja teleus, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas, irmãos, primeiro ouvir a sua voz, aí nós seremos habilitados para toda boa obra. Agora nós queremos fazer as coisas sem ouvir a direção dele. Vamos fazer tudo errado, porque, irmãos, quando nós entramos em contato com essa palavra de Deus, ela é viva e eficaz, penetrante. Então, o que as pessoas procuram nela?
Muitos, a grande maioria dos cristãos, procuram como que uma coisa assim: vou viajar, então quero um versículo aqui que fala que Deus vai me guardar. Aí eu quero achar aqui alguma coisa porque eu preciso hoje de uma palavra, sabe? Uma palavra de vida para mim, entende? Eu preciso de que, sabe? Então eu quero procurar, achei uma palavra aqui. Para com isso, irmão. Para com isso, irmã. Vá para a palavra, buscando, o que está escrito lá em João 1,45. Quando André encontrou Filipe, ele disse assim: achamos aquele que Moisés falava, Cristo, achamos aquele. E quando nós achamos aquele, você vai encontrar muita coisa nessa pessoa. Sabe quem é o Senhor, irmãos? Quem é o Senhor? A palavra fala que Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Quer saber quem é o Senhor? Quando você vai nas Escrituras procurando a Cristo, você vai ser muito enriquecido com Ele. Deixa eu citar para vocês um texto. Isaías capítulo 11, versículo 2. Veja aqui que coisa preciosa, quando você vai com essa expectativa para as Escrituras para encontrar Cristo. Eu vou ler o versículo 1 também. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade em identificar. Em Apocalipse 4:5 fala sobre os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus está numa pessoa, é uma pessoa, nosso próprio Senhor. Então no versículo 1 de Isaías 11 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Agora veja aqui, aquele que você tem que procurar na Escritura: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Irmãos, para de buscar conselho nos homens. Nós temos tudo nesta pessoa. E sabe o que ele vai ensinar para mim e para você? Tão somente aquilo que é útil. Nós, irmãos, perdemos tanto tempo com inutilidades. Agora, quer ver só? Isaías 48, versículo 16 e 17. Ele continua os seus ensinamentos para nós aqui. Veja aqui, 48, versículo 16 e 17, que diz assim a palavra. Irmão, o Senhor está falando com você nessa noite. Abre o seu coração para Ele. Diz assim, verso 16: chegai-vos a mim e ouvi. Irmãos, olha para que Ele está nos chamando, para chegar a Ele. Chega, seu Senhor, e ouve, chega para ouvir. Às vezes nós entramos assim: Senhor, chega lá e fala: Senhor, em nome de Jesus, faz silêncio, escuta Ele falar. Todas as verdades que você leu nas Escrituras Sagradas, Ele vai comunicar isso no seu coração. Seu coração vai explodir de tanto amor, de tanta alegria, de tanta fascinação pelo Senhor. Você vai ficar deslumbrado por Ele. Diz assim: chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Ele sempre vai estar lá, irmãos. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Agora escute aqui. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Meu irmão, minha irmã, você está entendendo a palavra do Senhor? Você tem dificuldade em compreender essa palavra, irmão? Aí ele diz assim no 18: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Qual que é o segredo aqui? Se chegar a Ele para ouvir a voz dEle. Aí eu queria, se o George Miller estivesse aqui, nós iríamos trazer aqui para ele trazer uma palavra para George Miller falar um pouquinho da sua vida íntima com o Senhor. O que você acha que ele falaria para nós? Irmãos, chegue-se ao Senhor, chegue-se para ouvir a voz dEle.
e lê as Escrituras para procurar o Cristo que está revelado aqui nas Escrituras. Não procure outra coisa. Tudo que você precisa, Satanás tenta lhe iludir que é coisas que você precisa. Nós precisamos de uma coisa só, do Senhor. Como o apóstolo Paulo, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Maria escolheu a melhor parte, sentada aos pés do Senhor para ouvir a sua voz. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Ele vai dizer pela sua palavra. Abra lá no Salmo 16, versículo 7. Salmo 16, versículo 7. Irmãos, hoje foi apenas a introdução para a gente falar domingo que vem sobre a coroa da justiça. Nós vamos entrar semana que vem na coroa da justiça. O nosso tempo já está aqui quase que se encerrando. Mas aqui, no Salmo 16, o versículo 7, temos uma linda declaração do Senhor naquilo que concerne aos conselhos dele. Ele diz assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Irmãos, comece a colocar isso aqui em prática. Você vai dormir hoje, com certeza. Fala: Senhor, eu quero ser ensinado pelo Senhor e até quanto eu durmo. Mas isso aqui vai acontecer somente com pessoas que são apaixonadas por Ele, que o ama, que não consegue ficar sem Ele. Eu vou dormir, o meu sono, de certa forma, será uma perda de tempo. Mas Ele disse algumas vezes para mim, dizendo o seguinte: filho, fique tranquilo, não vai ter mais noite, não vai ter mais sono, você não vai sentir mais canseira. Se é isso que você quer, então é isso que você vai ter. Percebe? Então, Ele me aconselha. Agora, abra lá em Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, versículo 4 e 5, diz assim a palavra. Nós já estamos encerrando, irmãos. Diz assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o que em primeiro lugar? O ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Abra lá em Jó capítulo 36, versículo 10. Jó 36, verso 10. Sobre a questão, para que Ele abra os nossos ouvidos. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si ira, e agrilhoados por Deus, não clamam por socorro. Está vendo aqui, irmãos? Que coisa preciosa. Então, domingo que vem, se o Pai permitir, nós vamos já entrar falando sobre a coroa da justiça, como obtê-la. Hoje foi apenas uma introdução para que a gente retenha a palavra, para que a gente de fato ame a vinda do nosso amado Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, muito obrigado, porque Tu tens falado conosco, o Senhor tem aberto os nossos ouvidos, o Senhor tem nos dado uma memória boa, fértil, fecunda. Oh, meu Pai, Tu és tão bom, Tu és maravilhoso, Tu és o amado da nossa alma. Conquista, Pai, os nossos corações para Ti mesmo. Oh, meu Pai, leva-nos guardado para os nossos lares e nos conceda uma noite guardada em Teu nome e nos ensina enquanto estivermos dormindo. Oh, meu Pai, abençoa também essa semana, vá na frente.
Esteja, Pai, nos mostrando as pessoas pelas quais Tu desejas que nós falamos a elas, testemunhamos a respeito daquilo que Cristo é e fez. Tem misericórdia de nós, Pai, porque muitas vezes somos tão negligentes. Nos ensina, Pai, cada dia, pela Tua palavra. Muito obrigado por esse tempo que passamos aqui, nessa liberdade plena, ministrando a Tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.